Questão 34. Assinale a alternativa com o exemplo de entidade ou entidades criadas por meio de desconcentração. Alternativa A, autarquia. Alternativa B, fundação. Alternativa C, polícia civil ou polícia militar. Alternativa D, sociedade de economia mista. Alternativa E, empresa pública. Pessoal, outro exercício que exige conhecimento do candidato sobre o fenômeno da desconcentração, tá? E, consequentemente, da descentralização, que é um oposto do outro. Os dois caminham juntos, tá? Então, aqui, o que a gente teria que analisar? Vamos lá. Está dizendo que o problema nos pede? Eles pedem um exemplo de entidade criada da desconcentração. Já falei para vocês que a desconcentração, pessoal, reside na ideia de transferir uma atividade pública a um ente que não possui personalidade jurídica, tá? Ou seja, é uma mera distribuição interna, tá? Sempre quando eu falo em desconcentração, eu estou falando que a administração está criando um ente, criando uma figura, tá? E transferindo a ela uma determinada atividade. Mas essa figura criada, essa figura que recebe essa execução, ela não tem personalidade jurídica. Então o que a gente tem que analisar nas nossas alternativas? Quais não têm personalidade jurídica? Tá? Vamos lá. O candidato, eu tenho certeza que vocês estarão muito bem preparados na prova, já vão saber de letra quais são as entidades que pertencem à administração indireta, logo já ia arriscar. Mas vamos partir da ideia que vocês não sabem. Alternativa A, autarquia? Não. A autarquia, já falei para vocês que ela integra a administração pública e ela tem personalidade jurídica própria. Então não entra no conceito de desconcentração. Já falei, a autarquia é fruto da descentralização e não da desconcentração. Tá? Então a alternativa A não é. Fundação. Aí aqui eu não sei se o problema quer dizer fundação pública ou outro tipo de fundação. Independente, pessoal, sempre quando eu falo em fundação, tem personalidade jurídica, tá? Se tem personalidade jurídica, não tem desconcentração, tá? Então, também não é. Alternativa C, ela traz um exemplo. Polícia Civil ou Polícia Militar. Que aqui, já adianto, é a nossa alternativa correta. Por quê? Pessoal, a Polícia Civil e a Polícia Militar, por mais que seja ali uma instituição que ela tem um papel imprescindível no próprio Estado democrático de direito, ela não tem personalidade jurídica. A Polícia Civil e a Polícia Militar, elas são frutos da desconcentração, tá? Elas são ali instituições que compõem a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Segurança Pública integra o governo do Estado, integra o Estado, o ente federal, Estado membro. Perfeito? Então, a Polícia Civil e a Polícia Militar é um exemplo nítido de desconcentração, tá? Por isso que a Polícia Civil e a Polícia Militar estão vinculadas, estão subordinadas à hierarquia do Estado. No caso aqui, o Estado de São Paulo, vamos exemplificar. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil está vinculada à Secretaria de Segurança Pública, a qual está vinculada ao chefe do Estado membro, que seria o governador, tá? Então, seria um exemplo aqui de frutos da desconcentração. Vamos para os outros exemplos. Alternativa D, sociedade de economia mista. Não é. Já falei para você que sociedade de economia mista é um exemplo
de pessoa que integra a administração indireta. E quando eu falo em administração indireta, eu estou falando de seres ali, de instituições, de entidades que possuem personalidade jurídica, que não entra no nosso conceito de desconcentração, mas sim de descentralização, tá? Empresa pública também, mesma regra, integra a administração indireta e possui personalidade jurídica, não entrando no conceito de desconcentração, mas sim de descentralização. Logo, julgamos a resposta correta, alternativa C. Vamos dar uma olhada. Alternativa C, pois a desconcentração, como já dito, é caracterizada por investir a uma entidade que pertence à própria estrutura da administração direta uma finalidade específica. A Polícia Militar e Civil são exemplos de entidades decorrentes de desconcentração. Então, pessoal, aqui é como se o Estado-membro tivesse várias finalidades, várias funções. Então, para ele desempenhar isso da maneira correta, o que ele vai fazer? Eu vou criar vários departamentos, vários órgãos aqui para eu conseguir gerir melhor a máquina estatal, dentro ali da jurisdição do Estado-membro. Então, vamos lá. Eu crio o Estado-membro e aqui eu vou colocar a Secretaria de Segurança Pública. E dentro da Secretaria de Segurança Pública eu vou criar os órgãos que a compõem. Então, por exemplo, aqui eu vou criar a PM e a Polícia Civil, tá? Por isso que eu falo que ambas são frutos do fenômeno da desconcentração, tá? Então, a alternativa correta seria a alternativa C, por as razões aqui expostas.